Olha, pode dizer o que você quiser, mas eu sei que se você tá no processo criativo, você já teve alguns momentos de caos e perda total da cabeça. No final do ano passado, no começo desse ano, eu precisei fazer dois trabalhos, dois freelas, que foram muito desafiadores para mim, tanto criativamente quanto tecnicamente, porque eram coisas que eu não estava tão acostumada a fazer, temas que eu não era muito ligada, assim, no sentido de não tinha feito muita coisa sobre isso, não tinha muita referência sobre isso. Eles me tiraram um pouco da zona de conforto, né? E é normal, assim, se você trabalha com arte, criatividade, com cliente, que são pessoas que vão pedir coisas para você diferentes, né? Não é, ai, me dá aquele desenho que você já fez, né? Se você não tá vendendo uma arte pronta, se você faz coisas personalizáveis, é normal que às vezes saia da sua zona de conforto. Claro que sempre a gente vai colocar o nosso estilo, a nossa visão daquilo, até porque, né? Se a pessoa tá pedindo para você fazer é porque ela gosta do jeito que você faz outras coisas, né? Então, eu acho que até é normal a gente fazer isso e o correto, né? O que a gente vai fazer mesmo. E esses dois trabalhos foram bons, assim, na minha percepção do processo, no meu processo, porque eu já estava um pouco mais atenta, né? Eu comecei a pensar sobre o processo criativo para montar o canal e tudo mais. Eu já estava meio ligada nisso. Minha percepção para o que eu estava fazendo já estava um pouco maior, no sentido de eu percebi melhor cada etapa do meu processo criativo, da forma como eu crio algo, crio alguma coisa realmente. Foi muito legal porque eu queria justamente perceber como que eu faço isso, porque às vezes você só vai no automático das coisas, eu digo por mim mesma, né? Às vezes você passa por aquilo, você olha pra trás e fala, mano, eu não faço ideia de como que eu cheguei nisso, no resultado final, sabe? E então foi legal, porque durante o processo eu tava me percebendo os meus pensamentos, as minhas atitudes, o que eu fiz. E isso é bom. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero, de alguma forma, entender como que funciona a minha criatividade e o jeito que eu crio as coisas. Porque aí fica um pouco mais fácil de você lidar com ela, né? Você entende que tem momentos que você precisa focar naquilo totalmente, momentos que você precisa buscar inspiração e momentos que você precisa parar e falar, não, já deu, isso aqui eu não vou conseguir mais pensar nisso hoje ou agora, nesse momento, tem que dar alguns minutos. Porque nisso, quando você vai entendendo melhor o jeito que você age durante o processo criativo, você deixa de ficar frustrado com você mesmo, você deixa de se cobrar muito em algo que lá na frente não vai ter feito essa cobrança, sabe? Então, por exemplo, quando eu percebo que eu esgotei a minha fonte de assim, mano, eu não consigo mais tirar ideias. Aí, porque aí eu vou começar a cair no que todo mundo faz, sabe? Mas eu entendo que o meu ponto, o meu limite, e eu percebi isso nesses dois trabalhos que eu fiz, o meu limite, que é quando eu sei que eu tô cansada e eu preciso arejar a cabeça, é quando eu olho pra tudo que eu fiz e falo, mano, isso aqui tá horrível. Como eu cheguei aqui, eu não sei, isso aqui não vai funcionar, nada vai dar certo. Quando eu começo a entrar nesse processo de negar tudo que eu já fiz, eu falo, não, eu tenho que parar, porque senão eu vou querer começar tudo do zero e eu não vou sair do lugar. Porque eu sempre chego nesse ponto de falar, nossa, tá horrível. E isso, enfim, e eu comecei a aprender a lidar com isso, sabe? É o momento que eu falo, não, respira, você tá no caminho, mas você precisa de uma pausa agora. E, enfim, é assim que eu funciono. Então, você saber do seu processo, saber como que você cria e de que formas você pode estimular a sua criatividade melhor, vai te ajudar muito durante o processo, ainda mais se você trabalha com isso, ainda mais se você tem que lidar isso no seu dia a dia, porque, né, às vezes o trabalho não te permite, a não ser que você, enfim, tenha pessoas que entendam isso no seu trabalho, mas mesmo assim, as pessoas precisam de prazos, entregas e tudo mais.
Então, se você souber aproveitar 100% do seu tempo, não 100%, mas assim, quanto mais você conseguir aproveitar do seu processo durante o tempo que você tem, melhor. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende como encontrar saídas, é o melhor. É um jeito bom, né? Tem até uma arte da Femingos, não sei se vocês conhecem a Fernanda, e acessem o canal dela, vou deixar na descrição o link. E esse post eu já tinha, ela postou faz um tempo já, e eu salvei ele porque eu acho que ele é muito interessante, muito. Ela conseguiu transcrever, traduzir num post, numa arte, tudo que acontece durante o meu processo, pelo menos, né? Então, nessa arte, tem lá no começo assim, ideias. E eu me identifico muito com isso, porque quando eu começo a criar alguma coisa, é sempre assim, né? Bilhões de ideias, nananã. Nossa, mas eu vou fazer isso, não, mas tem isso, não sei o que, não sei o que lá, nananana. Coloco todas as ideias lá, escrevo, desenho, enfim. E aí depois vem a parte da dúvida, né? Que é como tá aqui. E engraçado que comigo acontece isso também, de eu entrar em dúvida, começar a duvidar, que é aquilo que eu falei mais no começo do vídeo. Eu entro em dúvida de tudo. Não sei mais, não sei se é certo, não sei o que é errado, não sei. E esse é o momento que eu falei pra vocês que percebendo é o momento que eu devo parar. E esse momento de dúvida / crise, que é a próxima etapa do processo que a gente tá conversando, esse momento de dúvida e crise, eu preciso sempre dar um passo para trás, tipo, parar porque senão eu vou ficar em loop entre ideia, dúvida e crise, ideia, dúvida e crise. Se eu não me revigorar para continuar, entendeu? E aí o que eu acho de genial nessa ideia da Femingos, e eu não sei se tipo ela pegou de alguém e tudo mais, se ela só transformou numa arte, mas esse conceito dessa arte eu acho muito legal, que é justamente isso. A crise, às vezes, pode impedir muita gente de chegar no produto final, né? Digamos assim, de concluir o processo criativo. E isso porque depois da crise tem um ponto de interrogação, que é que na minha opinião, eu não sei de onde ela pegou, mas na minha opinião eu acho que o ponto de interrogação é justamente onde acontece a criatividade, né? É quando vem a criatividade como efeito real, sabe? Que é justamente o ponto de virada do processo, é o ponto de interrogação que vem depois da crise, que é quando você consegue realmente transformar a sua ideia em algo concreto, é quando você encontra um caminho para justamente fazer o que você imaginou dar certo, sabe? As pessoas que são consideradas criativas passam por esse ponto, sabe? Eles dão a volta por cima no ponto de virada, nas crises, nas dúvidas e continuam de uma forma que eles encontram um jeito de fazer o que eles estão pensando em fazer, sabe? Passar por esse processo 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes vai ficando mais fácil, né? Não tô falando que ser criativo é uma coisa fácil, mas eu acredito que é uma questão de prática, uma questão de você entender o seu processo e de você passar por ele quantas vezes for necessário, enfim, sabe? E vai se tornando mais fácil, você vai se tornando mais consciente disso, você vai se perceber mais criativo, vai se perceber que é mais fácil encontrar inspiração, porque você se conhece. O que eu acho é que a gente tá acostumado a esperar as coisas chegarem até a gente e não a gente ir atrás, né? E eu acho que na criatividade, para você ser criativo, você precisa ir atrás. As coisas não vão vir prontas, não vai surgir magicamente uma ideia e chegar em você. Tem algumas pessoas nesse mundo criativo de artistas que falam justamente de receberem ideias e colocarem em prática. Mas isso é uma outra coisa, se isso for acontecer, você tem que estar no processo criativo, você tem que estar adepto àquilo, para aquilo vir para você, para as ideias chegarem em você. Mas você tem que, acredito que seja metade, a maioria das vezes. Você ir até o ponto de criatividade e as ideias chegarem em você nesse ponto, entendeu?
Enfim, e ser criativo é justamente sair dessa realidade de querer tudo pronto. É justamente criar coisas, não esperar por elas. Então, era esse o vídeo. Comenta aqui o que você acha sobre isso. Se você concorda, se você que passa pelo processo criativo também tem crises existenciais. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!